Na questão 6 ele quer que a gente ache o volume de uma pirâmide hexagonal regular, sabendo que o perímetro da base mede 24 raiz de 3. Então, a gente vai anotar isso. E cadê o nosso raiz? Cadê? Tá aqui. Tá bom, se o perímetro mede 24 e é um hexágono que tem 6 lados, então a aresta da base, né, vai ser esse 24 raiz de 3 dividido por 6, basicamente. E 24 por 6 é 4, né? Então tá bom, já temos a medida da aresta. O que mais? E o apótema da pirâmide mede 10 centímetros. Tá. A gente vai ter que desenhar, né? A gente vai ter que desenhar essa pirâmide, cara. Mas eu vou chamar de G, porque é do jeito que ele tá chamando esse apótema. Então o que a gente vai ter que encontrar aqui? Bom, vamos começar com o desenho do hexágono, né, da nossa base. Talvez dê para fazer só metade dessa coisa aqui. Ou talvez tenha que fazer tudo. É bem provável, né? Começou mais ou menos, terminou mal, mas enfim. Vamos desenhar nossa pirâmide aqui. Os detalhes lá vão ficar meio feio, mas acho que com isso aqui já é o suficiente pra gente ter uma noção do que tem que fazer, né? Só puxar os outros dois ali pra não ficar tão feio. Tá. A altura dela, veja, aqui no centro, eu vou puxar aqui a nossa altura da pirâmide. O apótema que ele deu a medida pra gente, que é o G, seria esse daqui, né? Que vem lá de cima e corta o lado aqui exatamente ao meio. E o apótema da base seria esse. Tá, então a gente vai ficar com um triângulozinho retângulo. Pra gente calcular o volume, a gente precisa saber a medida da área da base e a altura dele. A gente precisa. Ai, é muita continha, né, cara? Mas isso aqui vai ser pagar um dia. Não precisa se preocupar. A gente vai usar tudo isso aqui que a gente tá vendo agora. Mesmo vocês aí que não vão... que só querem fazer um vestibular, só querem fazer um concurso público, né? Esse tipo de resistência na hora de fazer os desenhos e tudo mais, isso tudo vai se pagar com o tempo. Muito bem, ou pelo menos é o que eu tento me convencer, né? Tá bom, então esse triângulozinho aqui que a gente fez o desenho, deixa eu arrumar você. Meu bem do céu, cara, que dificuldade de fazer um ângulo reto aqui. Faz acompanhando aquela linha, pronto. Pra gente saber que é desse triângulo que a gente tá lidando. A hipotenusa dele seria o G, né, que é o 10. Então agora a gente fica preso com o cálculo do apótema da base. Pois é. Então vamos fazer o desenho do hexágono aqui para encontrar essa medida desse apótema aí. Quem sabe talvez... Não, meu benzinho, colabora. Deixa eu desenhar o meu hexágono perfeito. Tá bom. Isso aqui seria o centro, então o apótema que a gente está buscando é justamente esse daqui. A gente sabe, então, que esse cateto a gente pode chamar de DR. Como é que eu vou fazer neste caso? Tá, eu sei que esses triângulos aqui são triângulos equiláteros, inclusive esse outro aqui que a gente formaria, né? Deixa eu desfazer esse risco. Então a gente já tem a medida do lado, né? Foi a primeira coisa que a gente encontrou. Como são todos triângulos equiláteros, então essa medida vai ser a mesma do lado aqui, né, da aresta. Então
Quanto é que era mesmo? 4 raiz de 3. Tá, muito bem. Então essa hipotenusa é 4 raiz de 3. Demora mais escrever do que fazer as outras continhas, né? Aqui embaixo, metade desse cateto, então é 2 raiz de 3. Metade do cateto não, o cateto desse triângulozinho, que é a metade do lado. E aí a gente acha a medida desse apótema aqui, que é o que está faltando, né? Então, x aqui, mesmo que está aqui. E a nossa altura. Muito bem, então tá. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que o seno de x sobre o seno de 60 é igual a 4 raiz de 3 sobre o seno de 90 graus. Basicamente. Serve assim? Servir serve. Minha pergunta é, isso aqui é 60 graus? São todos triângulos equiláteros, né? Tem que ser. Tem que ser 60, de fato. Então aqui vai ser 30, mas não importa pra gente. Então vamos escrever. O apótema da base sobre seno de 30, seno de 60, meu bem. O x está oposto ao seno de 60. Sabias tu? Isso aqui vai ser igual ao nosso A, né? No caso, que mede isso daqui, sobre seno de 90, que, enfim, não vai contar aqui porque vai ser 1, né? Então agora o que a gente faz? Bom, seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas isso tá certo, seno de 60, cara. Tá, né, cara? Não tem erro nenhum, pô. Esses triângulozinhos aqui sendo equiláteros, que no caso o triângulo que eu tô usando é esse, então aqui é 60 graus, esse outro aqui é 60 também, eu só cortei ele no meio. Tá certo, pô. Então eu vou multiplicar ambos os lados por raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Aqui a gente vai ter 3. E o 4 dividido por 2 vai dar 2, então 2 vezes 3 dá 6. Então o apótema da base é 6 centímetros e agora a gente tem tudo que precisa. A gente tem o nosso G, então a gente pode dizer que 100, que é a hipotenusa, né, o nosso G ao quadrado, vai ser igual a 36 mais o H elevado ao quadrado. E agora? Bom, nosso H ao quadrado vai ser igual a 64. Então o H vai ser 8 centímetros. A gente já calculou a área da base? Não. Então vamos calcular. Tá, a área da base, bom, a gente vai dividir aquele hexágono lá em 6 triângulozinhos pequenos. Então vai ser 6 vezes a área de um desses triângulos, que a gente pode considerar como sendo o produto dos lados. Então vai ser 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3, vezes o seno do ângulo entre eles, que no caso vai ser 60 graus, dividido por 2. Tá bom. Então no caso ficaria 4 raiz de 3 ao quadrado. Eu insiro a raiz de novo, não tem problema. Seno de 60 sobre 2. Muito bom. Então esse 2 aqui vai embora com esse 6, que vai virar 3. Agora tem que levar isso aqui ao quadrado, meu bem. Cara, 4 ao quadrado é 16. E raiz quadrada de 3 ao quadrado vai ficar 3 aqui. E isso aqui pode ir embora esse 2 então.
Bom, seno de 60 graus, né? O valor básico de sempre. Tá, bom, tudo multiplicação, então esse 2 vai dividir o 16 aqui, que vai virar 8. Então 3 vezes 3 dá 9. Deixa eu jogar isso aqui fora. Então a gente ficaria com 9 vezes 8, que é 72, né? Centímetros quadrados. Então, o volume é a área da base vezes a altura, dividido por 3. E a nossa altura dessa coisa é 8. Que divertido, né? É muito divertido. Ai, ai, bom, 72 é divisível por 3? É, né? Porque 7 mais 2 dá 9, então 72 é. A gente já fez isso antes, não fez? Ah, mas eu apaguei, eu não deixei todos os passos aqui. 3 vezes 20 dá 60. 3 vezes 4 dá 12, então é 3 vezes 24. Então, aqui vai ficar 24 vezes 8. Eu vou fazer? Não, não vou, é muito trabalho com a cabeça só, né? Uma cabeça pequena não adianta. Tá, então é 192, raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. É isso, basicamente. E tá aí, 192. Que coisa boa. Então, questão 7 agora. O que nós temos para 7? Uma pirâmide de um... Calma lá. Uma pirâmide e um prisma têm a mesma base. Tá. A altura da pirâmide vale o sextuplo da altura do prisma. E agora representar a pirâmide e prisma. Prisma PR. Pô, ficou feio pra caramba, né, cara? Deixa eu botar um Pzinho aqui. Eu não vou botar pi porque parece pi e não pirâmide. Então, deixa assim, a altura da pirâmide é o sextuplo da altura do prisma, é uma relação. E o que mais que tu tem pra nós? Sendo o volume 1 o volume da pirâmide, o V2 do prisma, mostre que V1 é igual ao dobro do V2. Tá bom, eu vou mostrar, não te preocupa. A minha prioridade é mostrar isso daí. Tá bom. Volume da pirâmide é... Não, pelo menos o volume da pirâmide não é um problema. Porque eu tenho as alturas. Pois bem, meu garoto. O volume da pirâmide é base vezes a altura dividido por 3. O volume do prisma é base vezes a altura. A área da base vezes a altura, né? A área da base é a mesma para os dois, né? Porque sim. Porque é uma pirâmide, né? A base é a mesma, então o que a gente vai ter aqui? Vamos lidar primeiro com o volume da pirâmide. O V1. Não, meu amorzinho, é o 1zinho pequeno que eu quero botar. Então, nesse caso, a gente tem a área da base, que eu vou chamar ds simplesmente, porque para os dois é igual, vezes a altura. Nesse caso, a altura da pirâmide, eu vou considerar que é 6 vezes a altura do prisma aqui, tá?
Então vou substituir para a gente não se estressar. Isso aqui vai ter que ser dividido, mas não assim, por 3. Muito bem, o volume da pirâmide seria basicamente isso daqui. Aí se a gente pegar esse 6 aqui, dá para dividir por 3, vai virar 2. Então a gente vai ter esse 2 aqui. E joga essa parte fora. Então a gente viu que o volume da pirâmide é igual a 2 vezes a área da base vezes a altura do prisma. E aí se a gente for olhar para o volume do prisma, que é o nosso V2, o que a gente teria para cá? Bom, o volume do prisma é a área da base, que é o S, a mesma coisa, né? Vezes a altura do prisma. Tu acredita? Então deixa eu pegar você. Muito bem, então, se o nosso V2, não, tá certo, tá juntinho. Se o nosso V2 aqui é igual a S vezes a altura do prisma, e o V1 é igual a S vezes é igual a 2 vezes S vezes a altura do prisma, a gente pode dizer, então, que o volume 1, ele é igual a 2 vezes o volume 2. Volume 2, meu amor. Pronto. Basicamente mostramos, então, talvez não seja a melhor maneira, mas tá aí. Mostramos que V1 é igual a 2V2. Serenamente. E agora? Agora a gente segue em frente, né? Porque essa daqui não tem resposta. E agora? E agora o que eu faço? Vou ligar pro autor do livro lá e perguntar pra ele se a minha resposta tá boa. E agora o que eu faço? Tem demonstração? Não. Deve ter no final do livro, provavelmente. Tá, questão 8. Calcule o volume de um tetraedro regular de aresta 6 centímetros. Muito bem. Para o volume a gente precisa da área da base e da altura. Tetraedro, né? Nada demais. É só desenhar e só encontrar as relações. Já tô quase desistindo já de fazer os desenhos, né? O melhor é ir de uma vez lá e pegar as equaçõezinhas, né? E substituir os valores ali e acabar com o sofrimento de uma vez. Essa coisa de estar toda vez encontrando a medida do apótema e coisa é muito pesado, né? Mas basicamente é isso. Então a gente precisa, para encontrar a altura, saber a medida dos dois apótemas, né? Se a gente não lembra a relação da altura com o lado. E a gente não lembra, infelizmente. A gente não lembra. E quem é que disse pra gente não lembrar? Poxa, eu queria saber muito, cara, quem é que falou isso. Que o desgraçado tá fazendo eu perder muito tempo da minha vida aqui com esses desenhos. Muito bem, os apótemas então. Primeiro eu vou achar a medida do apótema da base. Depois eu penso no que fazer. Então se a gente pegar um ponto aqui, bonitinho, botar mais ou menos por aqui, que seria o centro. Então o meu apótema da base vai ser essa distância. Ok. O que eu sei em relação a essa coisa aqui? Bom, eu sei que o raio, né, se esse triângulo equilátero tivesse inscrito dentro de uma circunferência, que a medida do raio é igual à medida do lado. Não, ele não é um... Não seja estúpido, garoto. Nesse caso aqui, não, rapaz. Tu tá quebrando isso em 2 pedaços, não vai ter lembrado da outra questão que tu errou lá? Esse ângulo aqui é 30, esse outro ângulo também.
aqui é 120, o que quer dizer que não tem como a medida do raio ser igual à medida do lado, porque esse aqui é um triângulo isósceles, não é um triângulo equilátero. Tu vai ter triângulos equiláteros quando tu pegar a porcaria do hexágono regular e aí dividir ele em triângulozinhos pequenos. Aí sim a medida do raio vai ser igual à medida do lado, mas não é o caso aqui, rapaz. Eu faço um esforço para errar, né, cara? Eu chego a implorar, eu quase choro, digo, deixa eu errar uma questão, por favor. É muito triste, cara. Tá, a medida do lado é 6, então a medida desse cateto aqui vai ser 3. Então essa coisa aqui é 6. A gente tem um ângulo aqui de 30 graus, aqui vai ser 60. E de que isso me interessa? Bom, primeiro que para mim achar o G, que seria o apótema da pirâmide, do tetraedro, que seja, eu posso simplesmente usar Pitágoras, né, do jeito mais básico do mundo. Então o meu G ao quadrado, na verdade o meu 6 ao quadrado vai ser igual ao G ao quadrado mais o 3 ao quadrado, basicamente. Então tá bom, 6 ao quadrado é 36, mais não, meu bem, ela é a hipotenusa que elevou ao quadrado, rapaz. Cada vídeo que passa só piora a minha situação, cara. O certo é tu ver uma mudança, tu ver a pessoa evoluir, falar assim, nossa, olha só, no início dos vídeos ele errava um monte de coisa, mas agora ele melhorou. 300 vídeos depois, olha só a diferença da pessoa. E tu vem olhar, tu vem assistir um vídeo agora, aí tu pensa assim, bom, antes estava ruim, aí parece que melhorou, mas agora piorou de novo. Então, parece que não adiantou de nada, né? O cara continua cometendo os mesmos erros de sempre. Cadê a evolução? Cadê a beleza da coisa? Onde é que foi parar, né? É muito feio, né, cara? É muito feio. Então, o nosso G ao quadrado vai ser igual a 36 menos 9 é 27, e 27 é 3 vezes 9. Portanto, o nosso G... eu não preciso dele. Deixa o 27, né? Deixa o 27 quietinho. Porque o outro triângulozinho lá a gente já vai ter o G ao quadrado, já vai precisar dessa informação já de começo, então não tem sentido eu encontrar o valor do G aqui, sendo que eu não vou usar o valor do G em si. E agora pro outro, né? Pro nosso apótema da base aqui. Então aqui eu vou chamar isso de X. Aí aqui certamente eu ia precisar dessa medida da hipotenusa. Mas se eu considerar a lei dos senos, eu não preciso. Porque aí eu posso dizer que o x sobre o seno de 30 graus vai ser igual ao 3 sobre o seno de 60. Não é mesmo? É mesmo. Uhum. Então vamos lá. Só que o x, no caso, é o apótema da base, né? Bom que a gente acaba fazendo de várias maneiras diferentes, né, as questões aqui, usando lei dos senos, dos cossenos, para responder as mesmas perguntas. Aí tem uma certa variação. Mas muito bem, então isso aqui vai ser igual a 3 sobre seno de 60. Mas olha que coisa bonita, hein? Deixa eu copiar isso aqui. Bom, primeiro esse seno de 60 que a gente tem que arrumar sempre, né? Aí eu vou multiplicar então, mantenho o 3 do jeito que tá. Multiplico pelo inverso. Então eu vou ter 3 vezes 2 sobre raiz quadrada de 3. Bom, seno de 30 é 1 meio, então se eu multiplicar ambos os lados por 1 meio, esse seno vai embora e esse 2 também. Tá, mas isso aqui não pode ficar assim, né? Então, racionalizando esta coisa, a gente ficaria com 3 raiz de 3 sobre 3. Então o que vai acontecer com esse 3? Ele vai embora.
E o apótema da base é raiz quadrada de 3 centímetros. Muito bem. Então agora para encontrar a altura, a gente tem o nosso triângulozinho, onde o G vai ser a hipotenusa, então Pitágoras neles, né, cara? Vou ter 27 aqui, igual a 3 mais a altura elevada ao quadrado. Nossa altura ao quadrado vai ser igual a 30, bem dizer. 32 vezes 15, 30 não tem muito o que fazer com ele, né? Não, vai ter que ficar do jeito que tá. Então, o H é raiz quadrada de 30 centímetros, né? Muito bem, então a gente tem a altura, a gente tem a área da base. Não tem porque eu não fiz. Ai, eu sou bom, né, cara? Beleza, só pra ver se é o volume. É o volume, meu garoto, é o volume, não te preocupe. Então, a área da base seria a área disso daqui, que a gente vai fazer 6 vezes 6, vezes o seno de 60 graus sobre 2. E vai ter a área total. Então, 36 vezes seno de 60 sobre 2. Muito bom, muito bem. Bom, 36 dividido por 2 vai dar 18. Opa. Então, esse 2 aqui vai embora. Depois, o seno de 60 graus. Olha só o que vai ser. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, este 2 aqui vai dividir esse 18, que vai virar 9. Tá bom. E o volume disso vai ser área da base vezes a altura dividido por 3. Pois bem, 9 dividido por 3 vai ficar 3. Então, isso aqui vai embora. Aí aqui ficaria 3 vezes 30, que vai dar 90. Então, vai ficar raiz quadrada de 90. 90 é 9 vezes 10? Não é? Pera aí, eu tô vendo se eu fiz alguma coisa errada. Eu tô suspeitando que eu fiz. Mas não, acho que não, tá tudo certo, vamos lá. Então, isso aqui vai ficar 3 quando sair pra fora. 3 vezes 3 dá 9. Então seria 9 raiz quadrada de 10 centímetros ao cubo. Vamos verificar. 18 raiz quadrada de 2. Muito bem. Mas é isso mesmo, cara. Tetraedro regular da aresta 6. E agora? Não dá nem pra fazer virar 18, né? Eu nem consigo tirar nada aqui de dentro da raiz. Então a gente apaga e começa de novo, né? Porque a vida, ela funciona desse jeito. A gente erra, não tem problema. A gente volta, a gente refaz, a gente sofre. É isso que é a vida. Voltando à mesa de planejamentos. Pois é. Nem parece que esse cara já gravou 300 vídeos, né? Como é que ele consegue errar uma coisa tão básica dessas? Eu não sei, eu vou dizer que um pouco da culpa é eu estar entediado. No início, eu prestava mais, errava as coisas por não saber, mas eu prestava mais atenção no que eu estava fazendo. E agora, nesses últimos vídeos, eu não sei, cara, quando tá perto do fim, assim, ai, mas faltam 100 páginas ainda, como é que tu fala que tá perto do fim do livro? Pô, mas já fizemos 450 e poucas. Faltam só 100, mas já foram 450 e poucas. Então, a cabeça, ela já não é do mesmo jeito, ela não funciona do mesmo jeito, fica arrogante, né?
estúpido. Olha só quanta coisa eu já fiz. Pra que eu vou prestar atenção nisso daí, né? Então acontece esse tipo de problema. Mas vamos lá. Muito bem. Então, devagar e sempre. Para calcular o volume eu preciso área da base vezes altura, dividido por 3, porque é um tetraedro. Né? Tetraedro a gente divide por 3, isso. O prisma não, o prisma é só base vezes altura, tá. Ok. Vamos lá. Então o triângulozinho que a gente vai ter que lidar, né? Vai estar aqui a altura, esse outro cateto é o apótema da base. Aqui o nosso G, que é o apótema da pirâmide, que seja. Então é essas informações que eu vou buscar. Vamos jogar a altura para cá. O G para cá. O meu G tá bom, hein? Ai, não precisa perder tempo com isso, eu sei. Então aqui eu vou chamar de X, que é justamente esse valor que a gente tem aqui. Cara, o mesmo valor, certo. Então vamos começar. Bom, o certo seria achar a hipotenusa aqui para trabalhar de forma segura, né? Então, se isso aqui mede R, e esse outro aqui, que é a nossa hipotenusa também, a gente pode usar a lei dos senos, ou a lei dos cossenos que seja. Então, 6 ao quadrado, só para relembrar a lei, né? 6 elevado ao quadrado é 36, meu garoto. Isso vai ser igual a 2 vezes o R ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois lados ali que estão encostados no ângulo. Então vai ser R vezes R da R ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo entre esses lados, que é 120 graus. Aí neste caso muito específico, que a gente tomou outro caminho, o que vai acontecer? Bom, esse cosseno aqui de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60 graus. E cosseno de 60 é 1/2. Então, esse 2 vai embora. Isso aqui vai virar um mais. Então, a gente vai ter 3R ao quadrado, bem dizer. Portanto, o R elevado ao quadrado é igual a 12, que é 36 por 3. Já serve pra gente esse resultado? Já serve, né? Porque isso é hipotenusa, então. O R seria a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui pequenininho. Então, a gente pode dizer que o R ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Portanto, já temos a medida do R quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais o nosso apótema da base elevado ao quadrado. Muito bem. Então, se a gente copiar, o apótema da base ao quadrado vai ser 12 menos 9, que dá 3. Que eu acho que foi o que eu achei na outra, não foi? Eu acho. Cara, o que eu fiz errado, cara? Eu encontro sempre uma maneira nova de errar uma coisa, cara. Mas vamos lá, vamos seguir. Próxima coisa que a gente pode fazer é, já que a gente tem o apótema da base, não, na verdade tem ele ao quadrado. E se eu somasse com raio, né, eu encontrava o apótema da pirâmide, ou o G. Não tem problema, o G a gente também acha olhando para metade desse triângulo equilátero aí. Um dos catetos é 3, a hipotenusa é 6. Então a gente pode dizer que 36 é igual a G elevado ao quadrado mais o 3 ao quadrado. Hum, 3 ao quadrado é o que, meu amor? Então nosso G ao quadrado vai ser 27, né? Não tem outra coisa, cara. O que eu tô fazendo errado? Eu não sei dizer. 36 menos 9 é 30 menos 3 é 27, pô.
Tá bom, então a gente vai escrever 27 igual. Agora o meu apótema da base ao quadrado é 3, mais o h elevado ao quadrado. Aí me quebrou, eu não sei o que eu faço, o que eu fiz errado nessa jossa. Eu vou ter que pegar a equação do h depois, né? Porque vai ficar... Não, olha só que estupidez a minha aqui, eu tenho que subtrair. Olha só que animalzinho estúpido. Eu somei o 27 com 3 na última vez, mas eu tenho que subtrair 20, tenho que subtrair 3 do 27. Ô, menino, cara. Toda vez eu encontro uma maneira diferente de errar, cara. Eu não sei como é que pode. Então aqui 27 menos 3 vai ser 24. 24 é 4 vezes 6. Aí o nosso h vai ser 2 vezes a raiz quadrada do 6. E é isso aí. Parece que agora a gente está no caminho. Mas eu devia ser bem estudado, né, cara? Para fazer uma lista de coisas que tu não deve fazer quando tá estudando. Baseado na minha pequena pessoa. E a lista vai ser grande, hein? Os 20 erros mais comuns para quem vai começar a estudar. Não faça isso aí. Tá lá o meu rosto lá aparecendo. Primeiro erro, não grave o que você está fazendo e compartilhe na internet. Se o teu nível de matemática for muito baixo, se tua mente ela for um pouquinho limitada, que nem a minha, não grave. Porque você vai ser ridicularizado depois. É isso aí. Tá bom, então vamos achar a área da base aqui. Igual, igual, igual. Bom, de novo, aqui eu vou usar a relação do seno, né? Então vai ficar 36 vezes o seno de 60 graus dividido por 2. Pois bem, 36 vira 18. Esse 2 vai embora. Aí esse seno aqui vai ser raiz de 3 sobre 2. O 18 vira 9. Meu amor, colabora. Tá bom, isso centímetros quadrados. Agora o volume. A gente vai ter então a área da base. Vou pegar você. Vezes a altura. Que é 2 raiz de 6. Já mudou bastante a situação, né? Deixa eu puxar para cá. Tudo isso dividido por 3. Muito bem. E daqui a gente vai chegar em alguma coisa, não vai? Vai ter que chegar. Bom, primeiro de tudo, esse 3 aqui, eu posso dividir esse 9, que vai ficar 3. Aí esse 2 eu vou multiplicar por aquele 3. Então aqui vai ficar 6. Aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz de 6 vai ficar raiz quadrada de 18. E 18 é 2 vezes 9. Então aqui dentro da raiz vai ficar só o 2. E sai um 3 para fora. 3 vezes 6 dá 18. Centímetros cúbicos. Eu acho que a gente acertou agora. Eu acho, tá certo. Cara, é um fracasso mais miserável do que o outro, né? Eu espero um dia poder olhar para trás, olhar para esses vídeos aqui e sentir algum orgulho de pelo menos ter feito alguma coisa, né? Mas por enquanto, não é bem esse o sentimento. Tá, foi o 18 raiz de 2, agora a gente vai fazer a 9. O que a gente tem aqui? A figura abaixo mostra-nos uma pirâmide cuja base é um triângulo retângulo. Tá. De catetos 6 centímetros e 8 centímetros. Tá, vamos lá. Eu vou chamar o lado
C1 é 6, eu vou deixar assim, e o cateto 2 é igual a 8. E a gente já sabe quanto vale a hipotenusa, né? Não precisa nem se esforçar muito aqui para pensar. Eu vou escrever? Vou. Então a HI, né? A hipotenusa é 10 centímetros. Medidas do nosso triângulo básico, né? A aresta VA, quem é VA? VA é a altura. É perpendicular ao plano da base. E mede 5. Calcule o volume da pirâmide. Tá. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura. Então a gente já tem a altura aqui como 5. Tá aí uma questão bem agradável de fazer, né? Muitíssimo agradável. Área da base, meu bem. O que eu vou usar de relação? Essa daqui eu posso considerar que é base vezes a altura, né? Daí a gente não precisa da hipotenusa aqui. É base vezes a altura dividido por 2. Então a base eu vou considerar que é 8, a altura é 6. Então vamos botar assim, ó. A área da base do nosso triângulo retângulo vai ser 6 vezes 8, 8 vezes 6, tanto faz. Base vezes a altura dividido por 2. Então 8 por 2 dá 4 e 6 vezes 4 é 24. Portanto, o volume vai ser o nosso 5, ou melhor, a área da base, 24, vezes a altura, dividido por 3, porque aí é pirâmide, né? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, não vai ser difícil, eu acho. Eu espero. 24 por 3 é 8, e 5 vezes 8 é 40. Vamos ver. Olha que coisa bonita, 40 centímetros cúbicos. Tá, deixa eu voltar para normalidade da coisa. É isso que eu falo, né, cara? Tem umas questões aqui que elas não... Ela é um pouquinho diferente das outras, mas ela podia ter vindo antes, porque em nível de complexidade ela é bem mais simples do que as questões anteriores, às vezes, né? Mas talvez seja só eu reclamando e não tenha motivo nenhum, né? E tenha um sentido do porquê as questões são organizadas assim. É só o cara que não percebe, né? É tipo aquelas pessoas reclamando da história do livro, dizendo que o autor não justificou, que não teve uma explicação do porquê que o livro acabou de determinada maneira, porquê que o protagonista tomou determinada ação. E aí vai uma pessoa lá e mostra as páginas e as conversas, né, que o protagonista teve e que levaram ele a tomar aquela determinada ação. E, tipo, é um monte. Aí tu fica pensando, mas como é que essa pessoa não entendeu, cara? Parece que ela não leu o livro. E foi lá reclamar, eu não entendi o final, por que foi assim, por que ele fez isso, por que ele foi embora. E aí tu tem os caras juntando tudo, dá umas 40 páginas de tudo, do cara remoendo a história e pensando sobre, refletindo sobre o que ele vai fazer e tudo mais. E aí chega no final e ele faz o que ele estava pensando, né, que foi explicado lá. E a pessoa fala, eu não entendi. Então, às vezes eu tenho medo disso. Eu tenho medo de estar reclamando uma coisa que tá na minha cara, né? É óbvio que aquilo tá ali daquele jeito porque tem um sentido, tem um porquê das questões estarem estruturadas daquela maneira. E só eu sozinho, né? Eu não entendi. Eu não entendi essa número 5 aqui. Por que a número 5 tá aqui? Ela devia vir primeiro, ela devia ser a primeira questão da lista. Por que botaram aqui? E só eu sozinho. Criando teorias na minha cabeça, né, cara? Mas enfim, vamos lá. Na questão 10, ele falou que a base de um tetraedro regular tem uma área de 3 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Então tá. Área da base. Não é você que eu quero. É você.
3 raiz de 3, eu acho, né? Tetraedro regular, vamos lembrar disso. Calcule o volume dele. A base de um tetraedro tem uma área. Ok. Então, a gente tem a relação da área da base, né? Olha como é fazer essa questão no modo sem pensar. Vamos lá. O que seria resolver essa questão no modo sem pensar? Vamos lá. Cadê as relações? Aqui. Então aqui a gente vai fazer assim, ó, Ctrl Shift S. Vai salvar essa coisa. Então, beleza. Temos a altura, o G e a área total. Área total não me... Tá, mas guarda, deixa aqui quieto. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos copiar, que ele vai abrir uma janelinha. Aí eu vou pegar isso aqui e vou jogar para a segunda área de trabalho. Que a gente tem, que eu tenho os desenhos. Aí a gente vem para cá, bota isso em tela cheia. E aí, quando precisar a gente vai recorrer a isso daqui, tá? Então nesse caso a área total não me interessa. A área da base do rapaz. Vamos voltar lá para as questões. Você eu já fiz, tá? A base de um tetraedro, né, tem essa área. Calcule o volume. Então, para a base, como é que eu calcularia a área dela? Deixa eu pegar você. É uma pirâmide. Então, eu vou fazer a aresta. Aresta. Ó, não tô acostumado a usar as equaçõezinhas, pô. Pô, não seja estúpido, cara. Vem pra cá. Tu tem um tetraedro, então a base dele, ela é um triângulo equilátero. A área disso seria a aresta aqui, ao quadrado, vezes o seno de 60 graus, dividido por 2. Então, bota lá. Aresta ao quadrado, seno de 60. Caramba, o cara se complicando com uma coisa fácil, né? Negócio básico. Então é isso que a gente tem. Deixa eu catar então isso daqui. Vamos jogar pra cá. Vamos igualar isso daqui a 3 raiz quadrada de 3. E aí o que a gente faz? Bom, esse 2 aqui que está dividindo, eu vou multiplicar ambos os lados por 2 para me livrar desse denominador. Então aqui 3 vezes 2 vai ficar 6. Aí depois, seno de 60 graus. Muito bem, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Outra coisa, esse outro 2 aqui no denominador, não quero, multipliquei por 2 de novo, aqui vai ficar 12. Raiz quadrada de 3 em ambos os lados, vou dividir por esse valor, então isso aqui vai embora. Então a minha aresta vai ser a raiz quadrada do 12, que é 3 vezes 4, então vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 3. Centímetros, ok, tá. A gente tem a medida da aresta. Já é alguma coisa? Já é alguma coisa. Tá, ele quer... calcule o volume dele. O que a gente tem por volume, então? A gente precisa da altura, não precisa. A área da base tá aqui. E a altura, a gente precisa da medida da aresta para calcular ela. E o que seria a altura? A gente vem cá e olha, é a raiz de 6 sobre 3. Aí é só fazer as continhas, né, cara? E faltou igual aqui, me animei muito. Então no lugar do A vai vir essa coisa. E é assim que a gente faz sem pensar. No automático mesmo.
Então, raiz quadrada de 3, 3 vezes 6 vai dar 18. Você vai embora. 18 é 2 vezes 9. Então aqui dentro vai ficar um 2 e fora sai um 3. E o 3 vai ser dividido por esse outro, então ele vai embora também. Então a altura é 2 raiz de 2 centímetros. Portanto, o volume é a área da base. Cadê a área da base? Tá aqui. Eu não... Cara, por que eles deixam esse espaço, cara? Não precisa, só cola o que tu copiou, só o pedaço, não adiciona nada. Por que os caras fazem isso, pô? Vezes, bom, base vezes altura, ou melhor, área da base. Vezes de novo, meu garoto. Isso tudo dividido por 3. Eu disse isso tudo dividido por 3, obrigado. Então, este 3 aqui que está dividindo, vai dividir esse outro, vai virar 1. E aqui essa raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, vai ficar raiz quadrada de 6. Deixa eu tirar isso aqui fora. E isso vai ser centímetro cúbico. 2 raiz de 6. Podia ser, não podia? E é exatamente o que a gente tem. Aham, 2 de 6. Vamos para a questão 11 então. Vamos lá. Como resolver sem pensar? Vamos ver. O volume de um tetraedro regular é 144 raiz de 2. É um volume grande, né? E aí o que eu faço com essa informação? Calcule a aresta do tetraedro. Ok, volume é a área da base que a gente tem aqui. Não, a gente não tem área da base, tem área total, cara. A área da base é o produto das arestas, né, dos lados, então vai ficar A ao quadrado vezes o seno do ângulo entre essas arestas, que é 60 graus. Nesse caso, por ser uma base, né, um triângulo equilátero, e essa coisa dividido por 2, e isso ainda vai estar vezes a altura. E o que é a altura dessa jossa ainda por cima? Vou deixar aqui. Aí a gente vem para cá e descobre que a altura é A raiz de 6 sobre 3. Pois bem, e aí a gente vai tirar o quê? Que esse A que está no numerador vezes esse outro vai virar A elevado ao cubo. Mas, com muita calma, vamos copiar tudo. Copia tudo, meu benzinho, faça esse favor. Seja inteligente uma vez na vida. Os numeradores vão se multiplicar. Então, esse dividido por 2 aqui vai multiplicar com aquele 3. E aí vai ficar sobre 6, então. Agora, isso aqui é tudo numerador. Então, esse A vezes aquele outro, vamos ter A elevado ao cubo. O que mais? Bom, não tem muito mais. Então, esse seno aqui vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 2. Esse 2 aqui é denominador, então a gente vai multiplicar com aquele 6 ali, vai virar 12. Aí raiz de 3 vezes... Bom, 3 vezes 6 vai dar 18. Sabemos bem disso. Aí aqui dentro dessa raiz quadrada vai ficar 2 e sai um 3 para fora. Esse 3 vai simplificar com esse 12, então vai sobrar só 4 aqui. Muito bem, então o volume é essa coisa aqui. A elevado ao cubo, raiz quadrada de 2 sobre 4. Imagino eu. Então se a gente jogar isso aqui e igualar ao valor que ele passou pra gente, vai dar para encontrar a medida da aresta. Que no caso...
primeiro esse raiz quadrada de 2, como está nos dois lados, né? E é numerador nos dois, a gente se livra dele, dividindo ambos os lados por raiz de 2. Tá bom. Aqui eu teria que tirar a raiz cúbica dessa coisa. Teria. Eu vou ter que fazer, mas primeiro eu vou fazer aqui vou multiplicar ambos os lados por 4, né? Então vai ficar 4 vezes 144. Vou copiar essa coisa, Alt Q. 576. Existe alguma coisa que elevado ao cubo dê isso daí? Deve existir. Mas vamos lá. Muito bem, o nosso A então vai ser o quê? Como é que eu vou resolver? Eu posso elevar isso daí a 1/3. Não. Como é que eu vou representar o elevado, cara? X elevado a alguma coisa, ele não vai me permitir elevar. Tá, vamos testar então alguns valores aqui. 10 ao cubo é 1000. 8 ao cubo, por exemplo. 512. 9 não vai dar, né? Pô, então eu teria que fatorar esse 576 aí. O 8 não vai ser, o 9 certamente que elevado ao cubo não vai dar. 729 é. Então eu teria que fatorar essa coisa. Na verdade essa coisa é 4 vezes 44, né? Deixa eu pegar essa porcaria aqui. Vamos jogar pra cá. 144 tem cara de ser alguma coisa, né, cara? Eu vou pegar isso aqui, vamos lá. É porque eu só não sei tirar o raiz cúbica aqui nessa porcaria dessa calculadora. Não vi. Pois bem, ele não me deixa ele levar diretamente com atalho, ou talvez tenha um atalho que não sabe fazer. Mas enfim, então vamos lá. 5 ao cubo é 125. 6 elevado ao cubo não vai bater, cara. E aí é que eu não sei de nada mais. Eu acho que eu errei isso aqui. Certamente. Isso aqui é divisível por 3, só para começar. Não sei se serve para alguma coisa isso. 5 com 7 dá 12, dá 18. Dá para dividir por 3. Vamos tentar fatorar então. Isso aí. Não, meu amor. Calculadora, meu benzinho. (192) continua sendo divisível por 3? Continua, tá. Então, 3 vezes 192. Vamos lá para nossa calculadora. Divide por 3 de novo. 64. Tá, que é 3 vezes... Não, meu amor. Tá, o 64 eu sei que tem uma raiz cúbica disso daqui, né? Que é o 4 ao cubo. Deixa eu ver uma coisa. Exatamente. Portanto, isso aqui não vai ficar um resultado bacana, né? Mas enfim. Isso aqui é A elevado ao cubo. Se eu tirar a raiz, calcular a raiz cúbica, então do 64 vai ser 4 vezes a raiz cúbica de 9. Esse é o nosso A, meu bem.
tem cara de estar certo, né? 12. Minha nossa. Ai, ai. O que eu fiz errado? Eu não sei o que eu fiz errado, meu bem. Eu não faço a menor ideia. Calcule a aresta dessa porcaria. 144, raiz de 2. O que eu fiz errado? Eu não sei. É 12 centímetros ainda por cima. Bom, eu sempre dou um jeito, né? Eu sempre encontro uma maneira de errar a questão diferente, que seja interessante para todo mundo assistir, né? Menos para mim. Então vamos lá, partindo do básico de novo. Essa porcaria desse tetraedro lixo aí, regular, é um lixo de um tetraedro, né? Então tá, o volume dessa porcaria é área da base, de novo, seriam os lados, né? Aresta ao quadrado, vezes o seno do ângulo que está entre esses lados, que é o seno de 60 graus, dividido por 2. Essa seria a área da base. Vezes a porcaria da altura. A porcaria da altura é A raiz de 6 por 3. Aí no produto dessas duas frações, que vão indicar a porcaria do volume, então vai ficar 2 vezes 3, que vai dar 6, são os denominadores dessa coisa. Vai ficar A elevado ao cubo, certo que vai. Agora tem que tomar cuidado, isso aqui é raiz quadrada de 3 sobre 2. Ah, ficou faltando dividir por 3. Claro, meu amor. Então, além de tudo, além de fazer essas contas miseráveis aqui, o volume dessa porcaria é dividido por 3. Então, tudo esse lixo aqui que é numerador, basicamente, tá dividido por 3 aqui. Sempre eu arrumo algum problema. Sempre. Não pode resolver uma questão em paz, né, cara? Tem que esquecer alguma coisa. E geralmente é alguma coisa muito básica. Esse é o problema do esquecimento da coisa. É porque é básico demais. É simples demais. Como é que pode, né, cara, um desgraçado fazer um trabalho desse tipo? Perder todo esse tempo. Vamos respirar, que a vida segue muito bem e muito boa. Então aqui vai ficar 2 vezes o 6 lá, que vai dar 12. Tu há de crer numa coisa dessas? Então neste caso agora, bom, vai ficar 3 vezes 6, que dá 18 aqui. Então essa raiz pode ir embora. De novo, desse 18 no caso, vai ficar só 2 dentro da raiz, o 3 sai para fora, simplifica com esse 4 aqui, com esse 12, e aí vai sobrar 4. E aí isso aqui ainda está sendo dividido por 3. E de novo, uma fração que está sendo dividida por um número, multiplica esse número aí pelo denominador da fração, 3 vezes 4 é 12. E tá pronto, agora sim. Olha que coisa linda, que cheirosa que não tá, olha aqui. Até me emociono em olhar para uma coisa desse tipo. Então a gente vai pegar essa porcaria aqui toda. E aí a gente joga pra cá. O que a gente sabe? Sabe muita coisa agora, né? Até demais. Que 144 é 12 elevado ao quadrado. É uma das coisas. A outra é que esse raiz de 2 dá para dividir ambos os lados por esse valor e que ele vai desaparecer aqui. E que se eu multiplicar ambos os lados por 12, então aqui a gente vai ter 12 elevado ao cubo agora. Portanto, o nosso A é 12 centímetros. Olha como é simples, olha como é fácil quando a gente não erra as coisas básicas, né? Até parece que esse livro foi feito para crianças responderem as questões.
É tão simples que é. Eu nem sei, cara, mas eu acho que parece muito, né, ter sido feito para adolescente responder isso aqui. Ai, ai, tá. Uma pedra preciosa tem a forma de um octaedro regular de aresta 8 milímetros. Não me diga. Bom, se é regular é porque todas as arestas têm a mesma medida e... né? Básico de sempre. Conforme indica a figura, calcule o volume dessa pedra. Bom, o volume dessa pedra seria o dobro do volume de um tetraedro normalzinho ali, né? Que só tem as suas 4 faces. E é isso aí. Então o volume dessa coisa vai ser uma coisa bacana, né? Área da base vezes a altura, tem que se acalmar e fazer o desenho devagarinho, para não ser estúpido. Outra coisa que tu tem que olhar é a base. A base dessa porcaria aqui é um quadrado, né? Então não esquece disso. Vamos com calma então. Primeiro, a área da base. Os erros acontecem aqui, né? Nessa pressa miserável que a gente comete. Então, vai ser aresta vezes aresta, vai ter 64 milímetros quadrados. Tá bom. A área da base a gente tem. Qual é que é a altura dessa porcaria? Bom, aí é que tá. Como a gente está considerando só a metade, né? A altura vai ser raiz quadrada de 6, a vezes raiz de 6 sobre 3. Esse é o jeito da gente não pensar, né? A gente só aplica as coisas nas fórmulas e segue a vida. Olha como é interessante fazer desse jeito. Muito bem, e o A eu sei que é 8. Então a minha altura é igual a 8 vezes essa porcaria aqui. Isso milímetros só, né? Só milímetro. Tá, pro volume total, né, da coisa, a gente vai considerar o dobro do volume do tetraedro, que a gente já tem a área da base e tem a altura dele. Então, o volume total então vai ser 2 vezes o volume da porcaria do tetraedrozinho, que seria a área da base, isso aqui, 64, vezes a altura, que é essa coisa toda, dividido por 3, que não dá para esquecer, né? Então, que toda essa porcaria aqui basicamente está sendo dividida por 3. A gente lembra, a gente não vai esquecer disso. 2 vezes 8 dá 16, o que não dá para dividir por 3 de jeito nenhum. Bom, mas se a gente tem uma fração que está sendo dividida por um número, considerando que isso aqui é tudo no numerador da nossa fração, então é só multiplicar esse número pelo denominador. Então aqui vai ficar 9. Só que eu vou copiar isso aqui, primeiramente. E aí a gente vai ter que 3 vezes 3 dá 9. Deixa eu botar aqui. Vamos tirar essa coisa. Tá. Não tem como simplificar, então vou ter que fazer essa multiplicação. Vai ser 16 vezes 64, mas quem é que se importa, né? A calculadora não se interessa com essas simplificações que a gente faz. 1024. Beleza. Raiz quadrada de 6 sobre 9. Será mesmo? Milímetro ao cubo. 512 raiz de 2 sobre 3 milímetro cúbico. Como é que pode, né? Como é que pode fazer questão de errar mais uma questão estúpida, cara? Que bom que eu errei. Eu sinto tanta alegria quando acontece.
Então enfiar isso aqui no centro. No centro, o que que faltou? O que que eu enfiei em algum lugar e eu esqueci? Não sei. Vamos voltar. A minha área da base é 64 milímetros cúbicos, porque a aresta mede 8. A altura é a aresta vezes raiz de 6 sobre 3. Certo? Certo. Então vai ficar 8, raiz quadrada de 6 sobre 3. O que que aconteceu? Eu não sei. Se eu calcular o volume do tetraedro, então, sozinho, primeiro, vai ser o 64 vezes a altura, que é essa coisa aqui, tudo dividido por 3 no final das contas. O que já não é bom, mas tá mais ou menos. Mas aí é que tá a questão da vida, né? Porque esse 3 vezes 3 vai dar 9. Pô, não tem, cara. Isso aqui... vamos copiar. $512, meu benzinho. Só que isso seria metade do volume total. O que foi que aconteceu, meu bem? Então o volume total é 1024, quer dizer. Pô, raiz de 2 sobre 3, cara. Minha nossa, o que eu fiz errado nisso daqui? Pô... Tá, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Deixa eu puxar isso aqui. Vamos ver se a porcaria da IA dá uma dica, né, do que eu fiz errado. Que deve ser óbvio também, eu que não tô vendo. Minha nossa, cara. Para calcular o volume de um octaedro regular, podemos pensar nele como duas pirâmides de base quadrada coladas pela base. Aqui está o passo a passo. Fórmula: volume é A elevado ao cubo, raiz de 2 sobre 3. Substituindo os valores de acordo com o enunciado. 8 ao cubo é 512. Putz. Tá bem dizer, provavelmente a minha resposta seja equivalente, né? Talvez seja. Pera aí, deixa eu voltar pra cá. Não é aqui que eu quero, meu amor. Eu preciso abrir o que eu tô escrevendo, tu entende? Eu tenho duas coisas. Ah, tá, isso aqui é a imagem. Pera. Deixa eu apagar essa porcaria de imagem aqui. Pedaço de lixo tá atrapalhando aqui o meu espaço. Então vamos pegar isso daqui, que é o valor que eu... Não. O valor que eu achei é do volume total. É 2 vezes isso, né? Então vai ser... Faz na outra, né, cara? Não complica a tua vida. Bota aqui. VT. Tinha até a equaçãozinha pro volume. Ai, que coisa bonita, não? Então, no nosso caso é 2 vezes isso. Então é 1024 raiz quadrada de 6 sobre 9. Vamos ver se isso aqui é equivalente. Se ele me disser que é equivalente, pra mim já tá bom. Não, meu bem, não, meu bem. Não começa a incomodar. Essa resposta é equivalente. Ele não botou... Ah, ele botou a porcaria no sinal de igual aqui. Não, essa resposta não é equivalente à que está na imagem.
Para ser equivalente, o valor numérico final precisa ser o mesmo, mas note que há duas diferenças principais, o numerador e a raiz quadrada. É verdade, existem diferenças. Mas isso aqui dá 241,35 e essa outra dá 278. Ah, tá. E aí? Faremos o que numa situação dessas? Pô, cara, que desgraça que eu fiz, cara. Que desgraça, que desgraça. Como calcular então? Enviar se passar para não quero que mostre a porcaria. Como? Tá, vamos lá. Ele deve ter feito, ele botou os valores da área da base e da altura. Não, ele não botou. Eu quero que tu calcule o volume. Quero que tu calcule o volume do tetraedro, que é a metade da figura, encontrando a área da base e multiplicando, meu bem, vamos lá. Boa ideia. Vamos decompor o octaedro para entender de onde vêm os números. Aham, é verdade. O volume da pirâmide, a área da base vezes a altura dividido por 3. Legal. A base dessa pirâmide é um quadrado com lado igual a aresta, que é 8. Tá. Então 64 milímetros quadrados. Até aqui parece tudo bem. A pirâmide, a altura. 8 raiz quadrada de 2 sobre 2. A raiz quadrada de 6 sobre 3. Eu sou estúpido e copiei a coisa errada. Ele fechou a imagem. Filhotezinho miserável. Eu sou estúpido e copiei a coisa errada. Quer ver? Eu sou, deve ser. A estupidez, ela me acompanha em tudo que é canto que eu vou. Não tem pra onde fugir, cara. Eu tento, mas não dá. Não sai de mim. A altura. A raiz de 6 sobre 3. E aí? Eu vou fazer o que? Se é o que está escrito aqui. Filhotezinho miserável, hein, cara? Vamos lá, ao meu bem. Vamos puxar aqui. Vamos copiar essa jossa. Fecha aqui. E essa relação para a altura. Diferente, meu bem. Tá, excelente observação. Agora eu entendi de onde veio o seu raiz quadrada de 6. É, meu amor. Tá bom. O problema é que o octaedro e o filhote com filho de uma mãe, é verdade. Desculpa, perdão. Eu cometi um crime aqui, é verdade. São figuras diferentes. Essa jossa com a base quadrada, ela é diferente da base triangular. Não funciona do mesmo jeito, a desgraça da vida, né? Ai, cara, por que eu faço isso comigo mesmo, né? Pra quê? Pra que passar vergonha? Pra que gravar essas coisas? Não precisava. Mas a gente vai continuar, não vai? Até terminar o livro? Vai. Já já fui muito longe pra voltar, né? Não tem mais pra onde correr. Aqui está a explicação. A diferença das bases. A base é
No tetraedro regular, a base é um triângulo equilátero. A altura cai no baricentro desse triângulo, o que gera aquela raiz quadrada de 6 na fórmula. Certo. No octaedro regular, a metade dele, a base é um quadrado, a altura cai exatamente no centro do quadrado, que é o centro das diagonais. É verdade. Obrigado por toda a ajuda. Foi de muita utilidade. Coisa muito básica que qualquer miserável sabe, né? É verdade. É verdade. Que mais? Nesse caso, é simplesmente a área da base vezes essa altura. Mas a gente não tem essa altura, então a gente vai ter que encontrar essa altura para ser feliz, não vai? Vai. Ai, é isso, né? Resistência, continuar, não sabe o que tá fazendo, mas escreve alguma coisa, porque uma hora ou outra vai sair a resposta. Isso aí, tu organiza os pensamentos, isso mesmo. Só escreva, né? Passe vergonha, mas escreva alguma coisa. Bem pior é só ficar criticando, né? Isso mesmo. Com quem tu tá falando? Comigo mesmo, pra ser bem sincero. E não tá sendo uma conversa muito agradável, não. Vamos arrumar aqui e vamos começar de novo, porque desenhar a gente sabe, né? Então eu vou puxar a altura, vai bater bem no meio aqui. Aqui a gente puxa um cateto, que seria o apótema dessa base, mas no caso aqui é a metade do lado. Aí o apótema da pirâmide aqui vai ser alguma coisa que a gente vai achar. Eu posso usar a relação de seno para encontrar a minha altura nesse caso? Posso, né? Posso. Tudo eu posso. Então vamos lá, devagarinho. Se a aresta é 8, a gente pode apagar isso daqui, né? Vamos esconder os vestígios da estupidez. A área da base está tudo bem, o problema é a altura. Tá. Vamos para esta aqui. Então se o total é 8, então essa metade aqui que a gente vai ter é 4. Tem uma medida desse cateto. O que mais que eu tenho? Para usar a lei dos senos, não tem muita coisa. Eu sei que todas as arestas têm a mesma medida nesse caso, né? Então essas aqui arqueadazinha tudo mede 4. Essa outra aqui também, só o nosso apótema que não dá para confundir, que não é a mesma coisa. Tá. Então a gente vai cair num triângulo retângulozinho pequeno, né? Considerando uma dessas faces aí, que a gente já tem uma certa noção. Vamos botar essa face aqui. O que a gente quer é o G, né? O apótema da pirâmide, que seria essa altura desse triângulo aqui. Bom, a gente sabe então que a hipotenusa é 4. Já tem, né? Todo mundo mede a mesma coisa das arestas. Então aqui embaixo também mede 4. Só que a metade disso é 2. Então a gente vai achar esse apótema aí, que eu vou chamar de X e vou só seguir minha vida. E o nosso X, no caso não, né? A hipotenusa primeiro, 4 ao quadrado vai ser 16, igual 16, meu bem. Vai ser igual a 4 mais o nosso apótema ali que a gente quer saber. O que eu vou escrever? Apótema da pirâmide para não se confundir. Isso elevado ao quadrado, né? Então todo mundo elevou ao quadrado, o 4 virou 16, o 2 virou 4 e o x, que é o nosso apótema, está aí. Então se eu subtrair 4 em ambos os lados, aparentemente a gente vai ter
12 aqui. E eu vou deixar desse jeito porque, de novo, o triângulozinho que a gente vai ter que resolver, a gente já achou a medida da hipotenusa dele elevada ao quadrado, já está ali. A gente já sabe a medida desse cateto, agora é só achar essa altura aqui. Não é mesmo? É mesmo, tá? A gente tem que a nossa hipotenusa ao quadrado é 12. Um dos catetos é 4, então elevado ao quadrado vai virar 16. Não. Não, volta pra cá, volta pro desenho. Mas então o que deu de errado aqui? Deu de errado? Puxa, que 12 menos 16 já quebrou com a coisa, né, cara? Ah, não, eu não fiz o que eu acho que eu fiz. Ah, cara, pra quê? Olha só que desgraça mesmo, hein? Nossa, 4 é a metade da medida da aresta, meu garoto. Essa aqui é 8 que ela mede. Nossa, cara, pra que passar tanto trabalho assim na vida, cara? Não existe uma desgraça dessas, né? Por que que acontece isso comigo, cara? Pra quê? Qual é o sentido disso? E o cara só segue, né? O cara nem se dá conta das coisas mais fáceis. Pelo menos no caderno eu não me complico tanto, né? Aqui gravando é uma desgraça, é uma vergonha, uma coisa horrível que acontece. Então, se é 8 a medida total, metade dela que vai ser 4. E aí as coisas mudam, a conversa é outra. Porque 8 ao quadrado... Ai, 8 ao quadrado, meu bem, é 64. Aí no caso 4, que vai ser a medida da metade disso ao quadrado, é 16. E o apótema então vai ser 64 menos 16. E aí o que acontece? Acontece muita coisa, cara. Vai ficar 54 menos 6, que é 48. E 48 é 4 vezes 12. Enfim, ou 16 vezes 3, quem sabe, né? 3 vezes 10, 30. 3 vezes 6, 18. 30 mais 18, tá? Então tá bom, vamos escrever assim. Não precisa separar, né? Deixa o 48 quieto, porque a gente vai usar o valor ao quadrado de qualquer forma. Tá, então voltando ao outro triângulo miserável aqui. A nossa hipotenusa ao quadrado é 48. Aí o catetozinho pequeno de baixo, ele realmente mede 4, né? Esse daqui, mais o h ao quadrado. Caramba, cara. Muito bem, então h elevado ao quadrado vai ser igual a 48 menos 16. Ficaria 42 menos 10, 32. Então nosso h vai ser 32 é 4 vezes 8. E aí, ou 16 vezes 2, né? Então raiz quadrada de 16 é 4. Vai ficar 4 raiz de 2 centímetros. Beleza, lindo. Já tem a altura, tem a área da base. Então o volume total vai ser 2 vezes o volume desse tetraedro aí, que no caso é uma dessa pirâmide, não é nem um tetraedro, é uma pirâmide. Porcaria dessas. Então o volume vai ser a área da base, 64 não mudou porcaria nenhuma, vezes a altura, que é justamente isso daqui.
e essa coisa toda está sendo dividida por 3. E aí o que acontece? Muita coisa, né, cara? Só fazer isso aqui 2 vezes 4 vai dar 8, mas não importa, a gente copia essa jossa, joga na calculadora e ela resolve pra gente. 512. Quem é que acredita que chegamos nisso, hein? Isso aqui, milímetro elevado ao cubo. Não, é um desempenho, eu tenho um desempenho, assim, tem dias, ou às vezes uma semana inteira que eu gravo de boas, eu não erro muita coisa, a gente faz as coisas fluírem, né? Mas tem outros que a minha atenção ela não, simplesmente não funciona. E aí fica desse jeito. Mas tá aí, 512 raiz quadrada de 2 sobre 3. E a próxima coisa agora, o tronco de pirâmide regular, bases paralelas. Pois bem, considere uma pirâmide de vértice V e altura H, uma distância D do vértice, tá? A altura total é H, distânciazinha D. Traçando um plano paralelo à base, obtemos uma seção transversal da pirâmide. Ok. Agora sim a gente está em 459. Ah, não, mas 561. Então faltam 2 páginas ainda para a gente encostar na. Para dizer que faltam 100 páginas para terminar. Tá. Mas vamos lá. Consideremos agora o sólido constituído pela reunião dos seguintes conjuntos: base da pirâmide, seção transversal, legal, pontos da pirâmide compreendidos entre a base e a seção transversal. Ok. Esse sólido é denominado tronco de pirâmide, de bases paralelas em que destacamos a base menor, base maior, face lateral e a altura que é o K, que é H menos o D, né? A altura total menos essa alturazinha ali da parte de cima, tá? As bases do tronco são a base da pirâmide e a seção. As faces laterais são trapézios. São mesmo. E a gente gosta de lidar com trapézio, né? Qual é que era a área do trapézio mesmo? Base vezes... Não, base... base vezes altura dividido por 2, que no caso seria base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu acho que é por aí. Tá bom, o que mais? As bases do tronco são a base da pirâmide e a seção. As faces laterais são trapézios, a distância entre as bases do tronco chama-se altura do tronco e a sua medida é expressa por K. Aqui é onde já está começando a ficar complicado não decorar coisas, né? Aqui a gente vai ter que salvar algumas informações, senão, minha nossa. Quando a pirâmide original é regular, o tronco da pirâmide se diz regular. Nesse caso, as bases são polígonos regulares semelhantes. Tá, então existe uma relação aqui entre as medidas, né? As faces laterais são trapézios isósceles. Tá? Isóscele porque a medida desses lados que não são paralelos é a mesma. E considerando-se o tronco da pirâmide da figura ao lado, demonstra-se que o seu volume é dado por. Demonstra-se mesmo. Será que demonstra? A gente teria que fazer considerando a pirâmide toda, faz ela menos a parte, o volume da pirâmide inteira menos o volume da pirâmide pequenininha. É isso que a gente deveria fazer para demonstrar isso daqui. Mas e a capacidade de fazer uma coisa dessas?
A gente tem? Eu acho que tem, cara, mas assim, eu já tenho errado muita coisa, né? A gente pode fazer essa última parte aqui no modo estúpido, que é só pega valor e substitui dentro da equação, só para mostrar como é que funciona o método onde tu não aprende, tu só executa de maneira mecânica, né, as coisas sem aprender nada. Por exemplo, isso aqui, pular essa demonstração, que a gente poderia tentar fazer, né, para mostrar que o volume é essa coisa aqui. A gente pula isso, só decora a equação e segue a vida feliz, né? Teria que fazer esse desenho. De novo, o volume é o volume total aqui, menos dessa coisinha. Pirâmide regular. O problema é que isso daqui é uma pirâmide específica, né? Mas dá pra mostrar pra essa que é um hexágono. Mas não. Vamos seguir em frente que nem pessoas que têm mais o que fazer da vida, né? Então nosso volume é K sobre 3. Eu dizendo que a gente ia fazer o máximo para não decorar coisas, mas, cara, isso daqui já tá ficando um nível meio exagerado já. B mais B vezes Bzinho mais Bzinho. Tá bom. Pra que tu não botou... Pera aí, não é chaves que eu quero. É assim. O B e o Bzinho junto, cara. Pra que ele botou? Que ele botou a raiz quadrada no meio do Bzão mais o Bzinho. Tá, o Bzão é a aresta da parte de baixo, o Bzinho seria essa aresta aqui. Dessa basezinha menor, né? Tá, a raiz produto dos dois, vamos lá. Seria interessante demonstrar isso aqui, né? Seria bem legal. Na verdade, como eu vou deixar assim, eu vou... Vamos lá. Então é isso aqui, basicamente. K sobre 3, Bzão mais raiz de Bzão, Bzinho, mais o Bzinho e deu. Área da... Ah, tá. O Bzão é a área toda da base maior. Tá bom. A altura do tronco. Tá. Legal. Vejamos a resolução de alguns problemas que tratam aí do tronco. Exemplo. Exemplo 1. Minha nossa. Minha nossa, já a segunda vez, hein, cara? Confundindo coisas básicas. Tá, preciso de mais linhas, preciso de linhas para escrever. Vamos lá, no modo estúpido. Um tronco de pirâmide tem como base 2 quadrados de lados 4 centímetros e 10 centímetros, tá? O lado maior, que eu vou chamar de L, que seja, é 10, que é da base grandona. E o lado menor, que é L', é 4. Tá. Respectivamente, a altura do tronco é 6 centímetros. Então, o nosso K é igual a 6 cm. Ele quer a área, que é o volume, né? A altura do tronco, tá? Calcule o volume desse tronco, beleza. Então, pro volume, essa equação, K sobre 3 mais essas áreas. Então, eu tenho que achar a área da grandona primeiro. Que a gente tem como é um quadrado, né, meu bem? Que ele falou e eu não lembro, porque eu sou estúpido. O tronco de pirâmide tem como base 2 quadrados, é. Então, o grandão, a base dele vai ser 100 centímetros quadrados. E o pequenininho, a base disso vai ser 16 centímetros quadrados. Então, agora, se a gente lembra... Opa, por que eu botei espaço entre o 2zinho aqui do... Coisa eu não sei. Então, o volume vai ser K sobre 3, que multiplica... Aí a gente vai ter a base maior mais
raiz quadrada do produto das bases. Fácil de lembrar, né? Mais a base menor. Bem fácil de lembrar. Eu vou fazer o seguinte, esse K eu vou deixar multiplicando aqui, essa coisa toda dividida por 3, vou deixar o 3 lá no final. Fica mais fácil de lembrar. Na verdade, para ficar mais fácil ainda, seria melhor eu botar o Bzão mais o Bzinho junto, né? Isso é só na minha cabeça, enfim. Importante é decorar essa equação e usar ela nas 20 questões que a gente vai resolver agora sem pensar, né? Então, o nosso K é 6, é só substituir. A área grandona é 100. 100, meu bem. A área pequenininha é 16. Aí aqui no meio 16 vezes 100. Bom, raiz quadrada disso vai ser fácil de resolver, né? Ou melhor, 100 vezes 16. Nesse caso vai. Então, vamos pegar aqui. Bom, raiz quadrada de 100 vai ser 10. A raiz quadrada de 16 vai ser 4. Então vai ficar 4 vezes 10, que é 40. E aí a gente vai ter 156 aqui, né? 40 mais 16, né? E beleza, então esse 6 aqui dividido por 3 vai virar 2. Então esse 3 vai embora. Então vai ser 2 vezes 156, 2 vezes 150 é 300. 2 vezes 6 é 12, 312. Ele deu unidade de medida? Deu, né? Era centímetro lá, então aqui vai ser centímetro cúbico. O volume desse tronco de pirâmide. Cadê você, meu amor? Cadê a resposta? Tá, o volume do tronco é 312 centímetros cúbicos. Exatamente. Vamos ao exemplo 2. Que a gente vai fazer mecanicamente, sem pensar. Como é que a gente faria então? Vamos ler aqui. É dado um tronco de pirâmide cujas bases são quadradas de lados L igual a 16 e L igual a 6. Tá. Tá bom, 16 metros e 6 metros. Olha eu procurando os valores para substituir na equação. A altura de uma face lateral do tronco mede 13 metros. Calcular o volume. A área lateral, olha só. Aí ele já pediu demais, hein? De uma face lateral mede 13 metros. Tá bom. Face lateral. Vou chamar de HL. Altura lateral que seja. É 13 metrinhos. Tá, essa daqui não vai ser tão rápido assim, né? Calcular o volume, a área lateral e a área total desse tronco. Bom, então, primeira coisa, as bases, né? A gente tem que calcular essas áreas aí. Como são quadrados, então a primeira vai ficar 16 ao quadrado. Que é 256. A base menor vai ser 6, né? Então vai dar 36 metros quadrados. Depois a gente tem o que? Para o volume, isso aqui já basta. Não, eu preciso da altura. Tá bom. Então vamos vir para cá e vamos desenhar aqui a coisa. Que a coisa não é tão simples assim. Parece, mas não é. A vida nunca é de boas, né, cara? Tanto quanto a gente gostaria que fosse. Tá, eu venho aqui e faço a mesma porcaria de desenho para ter como referência.
E ligo as coisas agora, né? Olha só. Como desenha bem o cara, hein? É impressionante. Tá. Bom, supondo que isso aqui vai estar tudo bem alinhadinho, então a altura vai sair do centro dessa e vai dar bem certinho no centro da de baixo aqui, né? E aí o apótema dessa base vai cortar esse lado exatamente aqui. Os 13 metros que ele falou seria justamente essa medida aqui, ó. Que legal que a gente sabe disso. Olha que coisa boa. Mas agora eu tô lidando com paralelogramos, não, trapézio, né? Então é diferente a coisa, a situação é diferente. Trapézio. Então ele me deu a altura do trapézio. Eu tenho a medida das bases. Então eu consigo encontrar a área deste trapézio, não consigo? E aí, consequentemente, eu vou encontrar a área lateral. Eu tenho a altura, as bases, e agora para achar essa outra altura aqui, que é o K. Eu não vou ter um triângulo retângulo, né? Não é bem por aí. Porque para mim achar essa altura, ela teria que ser um triângulo que viria aqui assim. Então não vai bater no apótema dessa jossa. Esse cateto vai ser bem menor. Cara. E aí, cara? Mas os triângulos são... Não tem triângulo aqui. Não existe um triângulo nesse caso. Pô, eu tenho o valor da hipotenusa. E é só o que eu tenho. Tá, aí já me pegou, aí já quebrou comigo. Mas enfim. Pro volume eu preciso do K, cara. Que desgraça. Como é que eu vou achar essa altura? Ué, não era tu que achava as coisas fáceis e tudo mais? Pois é, era eu mesmo. Era eu um dia desses na vida. Isso é uma desgraça. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho a medida das bases, eu tenho a medida dos L's aqui. Vamos com calma. Os lados. O que mais que eu preciso? A altura da face lateral do tronco mede 13 metros. Calcule o volume, a área lateral e a área total desse tronco. O volume, meu bem, o volume eu preciso do K. Para achar o K eu preciso ter qualificações que eu não tenho. Então... Isso é uma desgraça mesmo. Tá, mas eu tenho como saber qual é que vai ser esse cateto, a medida dele, né? Pô, pera lá. Se a gente considerar que a base de cima, que é menorzinha, vai fazer uma sombra em cima da de baixo lá, então vamos considerar aqui. Isso aqui é o quadrado da base de baixo. A de cima vai se encaixar lindamente aqui. Então ela vai fazer uma sombra mais ou menos assim. É justamente essa medida aqui que eu preciso, né, pro meu cateto ali, para encontrar a altura dessa porcaria. Seria essa medida aqui do lado. Se a gente olhar, que é justamente esse pedacinho aqui, né, é como se eu projetasse a luz lá de cima, ela vai descer retinho e vai bater aqui. Então é justamente isso. Projetei a luz em cima da base pequenininha, ela vai descer reta e vai bater lá embaixo. Então é essa distância. Tá. Como é que eu chego nessa distância então? Vamos olhar para as medidas que a gente tem. A do grandão é 16. Então vamos anotar. 16 aqui no total. A do pequenininho é 6, né? É, 6 metros. O lado da base menor. Então isso aqui vai ficar perfeitamente simétrico. O que quer dizer
que eu vou ter que tirar 6 e essa medida, essa distância aqui tem que ser exatamente a mesma distância que vai ficar do outro lado. Ou seja, essa medida aqui tem que ser igualzinha a essa medida aqui. Que por um acaso vai ser a mesma aqui, né? E aqui também. Enfim, essa largurazinha tem que ser tudo a mesma coisa, simétrico. Então no total aqui, então a gente vai ter 2x mais 6 tem que ser igual a 16. Perfeitamente, tá? Então a gente vai ter que 2x tem que ser igual a 10. E aí o nosso x tem que ser igual a 5. Então com isso eu sei que aqui então é 5 centímetros esse catetozinho pequeno. Ele disse que a altura aqui de uma dessas faces é 13. Então a gente agora consegue encontrar a altura da porcaria da pirâmide, né? Tranquilamente com essas pequenas informações. Então eu vou ter 13 ao quadrado, que é 169, igual a 5 ao quadrado, que é 25, mais a altura ao quadrado. Então a nossa altura elevada ao quadrado vai ser... É 144, né? Vai ser 164 menos 20. Então o H em si vai ser 12 centímetros. É centímetro a unidade aqui, né? Não, é metro. Ui, garoto, o guri velho, o guris velho. Vamos botar metro aqui. E não é H, é K. Aqui ele chama de K, a altura do tronco de pirâmides. Não tem problema, a gente usa o K também. Então o volume dessa coisa, vamos lá. É o K. Vamos escrever até decorar, né? Que multiplica base maior, ou melhor, a área da base maior, mais raiz quadrada do produto dessas bases. Então, B vezes Bzinho, mais o Bzinho. Isso tudo dividido por 3. Então, você mantém o padrão, né, do negócio do volume sendo dividido por 3 aqui para essas coisas. Então, nosso volume aqui. O nosso K é 12. Eu podia trocar, eu vou escrever aqui. Vezes a área da base grandona. O Bzão, 256. Mais. A gente vai ter o 256 vezes a raiz quadrada dele, vezes a porcaria da raiz quadrada do Bzinho. Mas a gente viu que o 256 é 16 ao quadrado e o outro é 36, né, a base pequenininha, que vem a ser o 6 ao quadrado. Então, quando a gente tirar aquilo de dentro da raiz lá, no final das contas vai sobrar só 16 vezes 6, basicamente, tá? Mais o Bzinho, que é 36. Isso tudo sobre 3. Mas é legal, não é legal? Então, o que eu faço? Vou deixar essa linha aí do jeito que tá. Tomar um gole de água, né? Importante. Então, agora o nosso volume. Como eu estou dividindo por 3, então esse 12 aqui vai virar 4. E esse 3 pode ir embora. Então, agora é só fazer essa conta. Então, a gente dá um Ctrl Q. Joga pra cá. 388 vezes 4 dá 1552 metros cúbicos. Tu acredita nisso? Seria bom se a gente acertasse. Até vou dar uma olhada, ver se essa tá certa. Volume 1552. Então, se a gente acertou esse pedaço, já é uma boa coisa, né? A área lateral. Bom, área lateral, cara, o que a gente vai ter para ela?
ter coisas, né? Que a gente vai ter, cara? É a área das faces, né, meu bem? E aí no caso aqui vou ter 4 faces iguais. Aí vai ser a área desse trapézio, que é base maior, tá. O 13 é a altura que a gente tem aqui. Então vamos arrumar esse trapézio. A área lateral então é 4 vezes o que? Base maior é o nosso 16, né? Que é o lado da coisa grandona. E a base menor é 6, tá? Então é isso, 16 mais 6. Vezes a altura, que ele disse que era 13, dividido por 2. Não pode esquecer disso. Tá, esse 4 é porque são 4 faces, né? Muito bem, eu vou dividir então aquele 4 por esse 2 aqui. Então aqui vai virar 2. E basicamente é só fazer essa conta, né? Então, se a gente pegar isso aqui e jogar na calculadora, ela faz pra gente. Então dá 572, mas que bom. Isso metros quadrados. Aí ele quer a área total, que é a soma da área lateral mais a soma das áreas das duas bases, basicamente. Então vai ser você mais a área da base maior, que é 216, né? Fala uma coisa e escrevo outra. E a outra é 36. 512, 216, 36. Vamos ver. É, pequenininha. Não, é 256 da grandona. Tudo bem. Então daqui sai o que? Sai alguma coisa. Pera aí, deixa eu copiar, vou deixar essa linha aqui como referência. Vai ficar aí. .864, muito bom. Isso metros quadrados também. Então tá, área lateral 572, vamos dar uma olhada. SL, né? 572 metros quadrados e a área total é 864 metros quadrados, que foi o que a gente achou. Muito bom, muito bom. Bom progresso. Mais alguma coisa? Não. Então, exercícios propostos e depois testes, claro. Que maravilha. Não é Shift S, meu bem, é Ctrl S para salvar. Vamos ver quanto tempo a gente tem. Temos menos de 1 minuto, então. No próximo vídeo a gente vai continuar resolvendo essas questões. Muito obrigado pela companhia e eu lamento pelo meu desempenho atual.